Então tá, a partir de agora a gente está gravando essa sala de comunicações. Vou só fazer uma breve chamada aqui, olhando se os proponentes estão presentes. Tá? Nós temos programados para essa sala número 2, na tarde de hoje, os seguintes trabalhos, tá? As Mulheres da Arte Paranaense, Gênero, Subjetividade e Performatividade, que é o projeto de pesquisa do professor Maurício. Nós temos o projeto Encontros, um ambiente de discussão do homem e do mundo, que conta com a professora Poliana Sela, a professora Regina Breda, a professora Flávia da Silva, a professora Franciele Orsato e a professora Tayla Gever. Temos também trabalho docente e seus desafios enfrentados com a pandemia de Covid, da pós-graduanda do Instituto Federal, a Larissa Vargas, orientada pelo professor Luiz Eckstein. Acho que a Larissa ainda não conseguiu entrar. Deixa eu só confirmar aqui. Ainda não. Que vão compor o primeiro bloco, tá? Daí depois nós abrimos para debate, eu vou explicar a dinâmica. Temos aí também, tá? Aí no segundo bloco de trabalhos, Educação, Religião e Laicidade entre Limites, Práticas e Representações, também de uma pós-graduanda nossa, a Valéria Silveira, que é orientada por mim. Temos o meu trabalho, Presentismo, Tempo Histórico e Ensino, repensando o ensino de história, que eu desenvolvo junto com a minha orientanda, a Emily Perim. E aí, por fim, nós temos o trabalho do professor Jeder, a crítica nietzschiana ao atomismo da alma em Para Além do Bem e do Mal. Tá? Haja vista que nós já estamos no horário, vou explicar a dinâmica de como que nós vamos proceder na sala. Nós organizamos em blocos de 3 apresentações, e aí, enquanto esses 3 apresentam, seguindo essa sequência que está ali delimitada, tá, no nosso cronograma, começando pelo projeto do professor Maurício, depois o projeto Encontros, e então o projeto da Larissa, nós abrimos para debate, tá? Então, assim, em vez de fazer um trabalho, um debate, cada trabalho tem ali um tempo de 10 até 15 minutos, tá? A gente programou ali 10 a 15, porque o tempo é 10, se você for olhar o regulamento, mas 5 minutos é para que, caso haja algum problema com a transmissão dos slides, para que haja algum problema com a questão de conexão, etc., para a gente ter essa margenzinha. E aí abre para discussão. Então, assim, os presentes na sala, conforme forem tendo alguma questão, anotem para fazê-la nesse momento de intervalo entre os 2 blocos. Certo? Alguém tem alguma dúvida quanto a essa dinâmica de funcionamento? Então, acho que a Larissa acabou de entrar, né? Estamos com todos presentes. Então, nós vamos iniciar agora, nesse momento, então, as apresentações. O primeiro trabalho, eu convido para brilhantar esta sala, professor Maurício, né? Professor de artes do Instituto Federal, doutorando pela UniOeste, que vai apresentar para nós algumas considerações e pensamentos da sua pesquisa. Professor Maurício, você fique à vontade, tá bom? Boa tarde a todos. É sempre muito bom a gente ter um espaço assim, né, para dialogar um pouco sobre pesquisa, sobre extensão. Eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação que eu preparei. Prometo que não é muita coisa. Eu consigo apresentar aqui, acho que normal, né, Marcelo? Eu acredito que sim, Maurício. Sim, eu consigo sim, estou conseguindo aqui. Então, acho que vocês já estão vendo aí, né? Sim. Eu tenho um probleminha aqui, eu vou tentar colocar em tela cheia, mas eu não sei o que acontece com o meu Meet, quando eu coloco em tela cheia, ele desaparece para as pessoas. Desapareceu aí ou está aparecendo ainda? Está aparecendo, mas não em tela cheia. Para mim já está em tela cheia. Eu vou passar, ele também tem um problema que não passa. Está passando aí? Não, ainda está na Eu vou imagem da deixar, Helena Wong. Agora eu passou. vou, eu vou deixar minimizado, então, porque eu não sei qual que é o problema, vou ter que ver depois, porque eu coloco aqui, ele não passa, mas enfim, vamos lá. Esse trabalho, né, que eu realizo é um trabalho em parceria, na verdade, com a UniOeste, porque faz parte
do meu projeto de pesquisa de doutoramento, né, que eu estou agora realizando, já estou entrando aí na fase de aprofundamento, né, das fontes, já estou iniciando a escrita dos capítulos da tese, né, se tudo der certo aí em 2023 eu estarei com ela já para defesa, e esse trabalho, então, fala sobre essas mulheres artistas no Paraná, né, como o professor Marcelo já apresentou, né, o nome e o título do trabalho é As Mulheres da Arte Moderna Paranaense, Gênero, Subjetividades e Performatividade. Eu faço uma análise de 6 artistas, né, que produziram ali num recorte temporal entre 1950 a 1980, né, até o final da década de 80, que são as artistas Violeta Franco, Helena Wong, Ida Hahnemann, Sofia Dminsky, Isolde Roth e Leonor Botteri. Essa aqui é a minha proposta inicial, né? Eu não sei se eu vou dar conta de fazer toda essas artistas, mas eu ainda estou insistindo que eu dou conta de fazer, porque eu acho que elas têm intersecções bem interessantes para serem discutidas a respeito, né, da performatividade que essas mulheres têm, tanto na questão de romper com alguns parâmetros, né, sociais, morais, mas também artísticos, e como que elas fazem um trabalho interessante, né, de ruptura também na arte, né, de produzir uma arte de cunho moderno, de uma estética que já não é mais aquela estética acadêmica que o Paraná estava acostumado até meados do século XX. Para a gente fazer essa pesquisa, né, para que ela seja possível, eu trabalho com algumas noções importantes, né, principalmente do Michel Foucault, né, com a ideia de estética da existência. Então, na minha tese, eu defendo que essas mulheres fazem uma prática, né, a prática artística é uma prática de liberdade, assim como o estudo, a teoria do Foucault, né, que acredita que para que nós tenhamos uma vida mais ética, em busca de uma plenitude, de verdades diferentes, nós temos que buscar uma vida mais bela, né? Por isso que o nome dessa teoria que ele desenvolve vai ser estética da existência, que ele trabalha principalmente com a ideia também da parresia, que é o falar franco, e aí envolve também uma outra noção que eu estou ainda em aprofundamento, que é a ideia de escrita de si, né? Mas, além disso, também vou trabalhar com a ideia de performatividade de gênero, que é de uma escritora, filósofa, né, a Judith Butler, uma referência muito importante quando a gente trabalha com gênero, porque o gênero ela é, né, segundo essa teórica, uma criação social. E na arte nós temos aí uns problemas que durante o desenvolvimento da disciplina História da Arte, quem era o sujeito legítimo de produzir a obra de arte era o homem, era o sujeito masculino. Então, esse é um problema que a disciplina História da Arte, ela carrega, ela ainda tem muitos resquícios dessa forma de entender a produção artística, e é por isso que na modernidade, né, a gente vai ter aí em muitos momentos, e também antes disso, claro, né, mas como eu falo da modernidade em si, nós vamos ter muitos conflitos em compreender a mulher, né, e aí, claro, o recorte fala sobre a arte paranaense, mas isso abrange de uma maneira muito mais ampla, né, o Brasil e o mundo, de a gente entender essas mulheres como produtoras de arte, como produtoras culturais, que uma das coisas que eu quero, né, defender com maior afinco a respeito da arte no Paraná, que essas mulheres tiveram, sim, que existiram essas mulheres produtoras de arte, que elas também vão, de alguma forma, né, performar o gênero de maneiras diferentes, vão usar a arte como uma forma de performar o gênero, como uma forma também de expor ideias, de transitar nos espaços públicos, porque a obra de arte é, acima de tudo, uma forma de comunicação. Daí, para deixar um pouco mais fundamentado, a gente pensa em algumas questões que são problemáticas, né? E a gente procura responder algumas perguntas. É até interessante, né, o pessoal aí que está na pesquisa, né, na pós, em outros, os alunos que estão saindo do ensino médio, que vão fazer pesquisas, né, é interessante a gente ter essa ideia de qual que é a problemática e o que, que a nossa pesquisa pretende responder. E por enquanto, né, como a minha tese ainda está em fase de desenvolvimento, eu
elenquei 3 questões importantes, né? Que são essas que estão expostas aí. A primeira, as artistas paranaenses desenvolveram formas diferentes de performar o gênero, rompendo com uma moral baseada na diferença sexual, percebida a partir de suas obras de arte? Ou seja, será que essas obras elas eram portadoras, né, de questões que tentam, né, trazer problemáticas, tentam questionar esses estereótipos, né, de feminilidade, essa moral, né, que a gente tinha muito forte ainda nesse período aí, principalmente em 60, em 70, que é o machismo, né, é o sexismo. Então elas conseguem usar essas obras como uma forma, né, de modificar, de trazer uma mensagem, de criticar isso daí. Então essa é uma questão. Segunda questão, as obras dessas artistas negociam com a modernidade e esses espaços de feminilidade no interior dessa sociedade? Ou seja, elas trazem isso, né, para suas obras, e se trazem, elas conseguem manter um diálogo, elas conseguem resistir a essas questões morais, éticas, que eram, né, da estrutura social, e elas conseguem, dessa forma, trazer alguma coisa que questione tudo isso? Então, essa é uma outra questão, né? E a última questão, que até agora, né, eu já formulei, se essas obras podem ser compreendidas como formas de dizer outras verdades, ou seja, elas podem ser consideradas elementos, né, de resistência, agências que podem aí de alguma forma buscar essa vida libertária, que é uma das questões defendida pelo Foucault, né, de buscar uma vida mais plena, mais ética, mais bela, a partir da procura de outras verdades, de questionar essas estruturas de poder, saber que estão aí impregnadas na nossa sociedade. Então essas seriam as questões. Até o momento, né, eu estou escrevendo algumas coisas, a gente, eu e a minha orientadora, nos conseguimos até agora fazer uma análise documental das obras, porque a principal fonte que eu tenho é as obras, né? Então a gente conseguiu até agora fazer algumas análises sobre Violeta Franco e a Helena Wong, que eu vou falar rapidamente aqui por questão do tempo, né? Mas eu vou tentar dar uma palhinha já do que é essa pesquisa, de como que ela está se desenvolvendo. A Violeta Franco, ela já foi uma artista que eu pesquisei na minha dissertação, só que eu não fiz uma análise de cunho feminista, ou seja, a análise ela foi uma análise mais ampla sobre como que houve a ruptura entre arte acadêmica e arte moderna no Paraná, e aí a Violeta Franco como uma agente importante nesse processo, mas não como uma análise que vai pensar essas subjetividades femininas, como a questão do corpo, a participação delas, né, na vida pública, na vida política, como que essas obras podem trazer questionamentos a respeito desses status, né, que a gente tem social do homem e da mulher, como que isso pode trazer modificações e formas de contestar isso daí. Então, nessa pesquisa, a gente faz um aprofundamento nesse sentido, né? Ela é uma artista que é paranaense, né? Ela nasceu em Curitiba em 31 e faleceu em 2006. Ela vai ter uma participação muito importante com a Garaginha, que é um movimento, na verdade, um espaço que foi criado entre 49 e 51, no qual ela fez da sua garagem, da garagem dos avós, que ela morava com os avós, um centro de encontros de artistas modernos. E uma coisa muito curiosa é que ela, sendo mulher, né, a única mulher que frequentava assiduamente, porque foi ela mesma que pensou nesse espaço, ela vai trazer várias pessoas, né, intelectuais, escritores e outros artistas que tinham essas ideias, né, de renovação estética, e não só da arte, mas da literatura também, e vão fazer debates aos finais de semana nessa garaginha. Então, ela também é marcante por isso, por ter protagonizado e tido essa iniciativa, porque a partir dessa garaginha serão desenvolvidas outras instituições ao longo da década de 50. Ela foi a primeira mulher a conseguir uma exposição individual no MASP, em 84, e ela trabalha muito com a ideia da temática da fauna, da flora. Ela trabalha dentro dessa temática, ela envolve a forma dos animais, das plantas e também
aparece a figura humana, ora, né, diluída nessas pinturas que ela trabalha com a temática ecológica da flora e da fauna, ora ela consegue também trabalhar só com a figura humana, mas mais para o final da carreira, a partir de 70, ela vai se aprofundar na produção mais dessas temáticas de fauna e flora. Aqui nós temos a imagem dela e um autorretrato que ela pintou, né? Essa obra está sem data, mas a gente acredita que pelo formato, né, poético que ela desenvolve aqui nesse momento é mais ou menos em 60, né, final de 50, início da década de 60. Ela vai morar uma temporada em São Paulo, e a obra dela, trouxe duas imagens rapidamente aqui para nós comentarmos a respeito dessa temática que ela utiliza. Então, tanto ela quanto a Helena Wong, que é a artista que eu vou falar agora na sequência, elas trabalham muito com a ideia de romper com a questão do olhar masculino sobre o corpo feminino. Aquele olhar que objetifica, aquele olhar que pensa mais, em muitos momentos, como um objeto, né, de desejo, ou como um objeto de mostrar socialmente, porque a mulher também vai ser como se fosse uma espécie de propriedade, entre aspas, né, do homem, e ela vai ser exibida principalmente pela classe burguesa, no qual a Violeta Franco foi criada e foi, né, produziu a sua obra. E a gente percebe que na parte da produção ela vai enfatizar o corpo, e em alguns momentos essas imagens também trabalham com a ideia da ecologia, da fauna, da flora, principalmente da flora. Ela trabalha muito com a ideia da flor, muito com a ideia do fruto. Isso tem uma interação interessante entre a questão da mulher sendo provedora da vida, da mulher tendo uma importância que não é só, né, do âmbito sexual, mas de ser aquela indivídua que vai possibilitar o desenvolvimento da vida do outro indivíduo. Então aparece muito fruto, aparece muito a ideia da maternidade, né? Claro, de maneira implícita nessas obras. Podem perceber nessa obra que a gente vê ali uma flor que horas parece flor, ora parece fruto, e aqui na outra imagem do corpo a gente percebe que ela dá uma enfatizada aqui, né, na parte do ventre feminino, no busto. Então a gente consegue ver que elas performam a sexualidade da mulher não só com uma questão, né, do sexo, né, aquele desejo sexual, mas também como a mulher provedora da vida, dona de um corpo que é e deve ser respeitado e valorizado por isso também. E aí, para a gente finalizar aqui, né, por causa do tempo, a gente vai ter também a Helena Wong, que embora não nasceu no Paraná, ela é chinesa, né, nasceu em Pequim, mas ela vai ser radicada paranaense, porque a família foge para o Brasil na década de 50, e ela vai então se fixar aqui, né? Ela nasceu em 38, veio para o Brasil em 50, e ela faleceu em 90. Ela tem uma obra muito expressiva também, no sentido de trabalhar com a ideia do expressionismo, do abstracionismo, né? A influência cubista e futurista é bem latente na obra dela. O corpo feminino também é uma questão importante, por isso que no capítulo que eu estou escrevendo da tese agora, eu acabo colocando a Violeta Franco e a Helena Wong juntas, porque elas trabalham tanto com a ideia da abstração e da fragmentação, né? Tanto com a ideia também da questão do corpo, né? Claro que a Helena Wong trabalha de uma maneira mais latente, quando ela representa o corpo, ela tem muito mais obras que você consegue perceber, não de maneira metafórica, a imagem do corpo. Mas ela também vai ser extremamente importante, porque ela participa de bienais, é uma das primeiras mulheres que participa de bienais no Brasil, né? Acho que foi na quinta e na oitava bienal que ela participou. Ela também consegue expor em Chicago, nos Estados Unidos, e ela vai ter uma obra importante, porque a obra de arte torna-se uma paixão e uma forma dela driblar um problema de saúde que ela tinha. Ela ficava muito tempo presa à cama, imóvel, porque ela teve reumatose, e é uma doença que foi muito grave. Durante alguns tempos ela ficava imóvel, outros tempos ela conseguia voltar a se locomover, mas a arte era uma parceira, uma aliada muito forte para ela, porque ela conseguia driblar essas questões aí, produzindo, criando, viajando, né, junto com a sua produção, com a sua criatividade. Aí eu trouxe duas obras, né, que são de corpos também femininos, né, que ela traz também essa ideia do expressionismo, de pensar a forma não da maneira naturalista.
ela também enfatiza bastante, assim como Violeta Franco, a ideia do corpo, do busto, do ventre feminino, e ela não traz essa ideia do olhar do homem sobre a mulher, aquele olhar, né, de prazer, aquele olhar muitas vezes só voltado para a questão do sexo, né, mas sim para pensar esse corpo, um corpo que é um corpo presente, um corpo que representa além, né, de um objeto, que não é um corpo só passivo, é um corpo ativo também, e um corpo importante nesse seio social. E ela trabalha, então, muito essa ideia do corpo e a fragmentação do corpo, como a gente pode ver nessa outra obra, né? As fisionomias ali todas juntas, ela trabalha muito com a cor do Brasil, a cor tropical, e ela consegue trazer a ideia de fragmentação, de abstração, e isso confunde também tanto essa ideia que ela tem de trazer a imagem como uma forma de valorizar o corpo, né? Mas também de viajar dentro da arte, no sentido que ela parte em alguns momentos para a arte surreal, para a arte abstrata, porque era a única forma que ela tinha de transitar em espaços que ela não podia por conta dessa mobilidade reduzida. E, de maneira geral, os espaços da modernidade, elas não são compatíveis com os espaços da feminilidade, porque o homem podia ir e vir em qualquer espaço, e a mulher já não tinha essa mesma possibilidade, né, nesse tempo, né, com essa sociedade que nós temos, que ainda é muito machista, muito sexista. Então, eu trabalho um pouco essas ideias, claro, está bem na gênese ainda, eu trabalho com uma análise muito mais aprofundada de elementos, de símbolos que a gente pode encontrar aí, né? Eu trabalho muito com a ideia também, por exemplo, do tropicalismo, que elas têm influência, tanto a Violeta quanto a Helena, e também com a ideia da arte que vai para um sentido poético, lírico, e da arte que também trabalha com questões da integração natureza-homem, a ecologia, mas de maneira geral meu trabalho seria isso, e eu agradeço pelas pessoas que estão aí presentes, que estão me ouvindo. Depois, com certeza, será legal eu, né, ouvir alguma sugestão, alguma pergunta. Obrigado, professor Maurício. Parabéns. Obrigado. Sem mais delongas, depois nós vamos abrir para considerações, perguntas dos participantes. Nós já vamos, então, para o segundo trabalho da tarde, tá? Trabalho Projeto Encontros, um ambiente de discussão do homem e do mundo, das professoras Poliana, Regina, Flávia, Fran e Tayla. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês, aí o tempo de 10 até 15 minutos. Beleza. Boa tarde, pessoal. Não estou conseguindo abrir minha câmera para vocês verem meu belo rostinho, mas tudo bem. O importante é que projetou ali, né? Tudo certo, né? Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Beleza. Então, eu sou a professora Franciele Orsato, fiquei responsável em falar sobre o projeto Encontros, que é um projeto, assim, nosso queridinho do campus, né, que envolve a participação de vários professores, vários alunos também, né, e é um projeto, assim, pelo qual eu tenho um carinho, assim, muito especial, apesar dele ter, temporariamente, pelo menos, ter terminado, né. Bom, só contextualizando, ele é um projeto de ensino, né? A coordenadora é a professora Poliana Sela, ela que pensou em todo esse projeto e começou a desenvolver, e ele foi ganhando os nossos corações, né? E aí a gente foi se envolvendo também, os alunos, e está sendo ainda, né, muito interessante olhar para o que foi esse projeto. Bom, qual o ponto de partida, então? Por que a professora Poliana, né, e depois, enquanto equipe, a gente pensou em trabalhar com leitura, o que nos motivou? Bom, a leitura, ela permite a ampliação do capital cultural, a superação de desigualdades regionais e sociais, e ela deve ser vista, assim, muito mais além do que apenas um processo de decodificação, né, aquela coisa de decodificação da letra, né? Ela envolve aspectos sensoriais, intelectuais, filosóficos, neurológicos, culturais, econômicos, políticos, né? E ela é algo bem amplo mesmo e que deve ser concebido dessa forma. E segundo a BNCC, o ensino médio
ele é uma etapa de ampliação da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição. É uma etapa em que deve ocorrer análise de produções artísticas e de textos literários com destaque para os clássicos. Mas é claro que em sala de aula, muitas vezes a gente não consegue fazer tudo isso a contento, né, com a profundidade que a gente gostaria, com esse aproveitamento assim tão interessante. E aí a ideia do projeto veio para tentar suprir essa lacuna, né, tentar ampliar, ter esse espaço assim de ampliação dessas discussões e dessa formação do leitor literário. Além disso, é sempre importante destacar, né, que a literatura é um direito básico do ser humano, é um fator indispensável de humanização, né, a literatura, ela toca em pontos, assim, muito interessantes, muito profundos, né, e que permitem discussões, assim, sobre várias áreas, sobre vários assuntos, né, e aí, então, considerando todas essas questões, e muitas vezes aquela própria ideia, né, de que a leitura é chata, uma falta de interesse, a gente propôs, então, esse Encontros, que é uma espécie de clube de leitura, que teve início em 2018 e teve seu último encontro em agosto de 2021. Qual o objetivo principal, então, do projeto? Incentivar a leitura e o cultivo do prazer de ler e incentivar o compartilhamento de impressões e interpretações de obras literárias de forma livre, sem temor em relação à avaliação docente, né? A gente quis criar esse espaço para que os alunos se sintam à vontade para falar, né? Porque muitas vezes o trabalho em sala de aula, ele fica muito vinculado à questão da avaliação, ele fica preso ali, né, em termos temporais, e assim seria um espaço assim de fala mais livre, né, e a gente vê como bastante positivo isso, né, a gente teve um retorno assim bastante interessante. E, além disso, claro, né, uma possibilidade de acessar exemplares da cultura literária consagrada, né, que nem tudo dá para levar para a sala de aula, né, pela extensão da produção literária existente mesmo, né, um espaço também para estimular a leitura reflexiva e a autocrítica, né, então, por não estarem sendo avaliados, os alunos se sentem bem mais à vontade de falar, de demonstrar suas opiniões, de contribuir, né, então é um projeto, assim, bem descontraído mesmo, né, então, o último objetivo, ele reforça isso, proporcionar momentos em que os alunos conversem de forma descontraída sobre literatura. Qual a metodologia do projeto? Então, como é que é o funcionamento do projeto? A base é a discussão de contos, né, uma vez por mês, é uma discussão coletiva ali. Ela acontecia na biblioteca, por ser um espaço de livre acesso ali, mas com a pandemia a gente teve que migrar para as ferramentas online aí, né, como a gente pode, como todo mundo pode perceber, né, conseguimos manter a periodicidade ali mensal, né, com algumas adaptações ou outras ali necessárias, e ele continuou envolvendo várias áreas do conhecimento, né, então temos pessoas das letras, da filosofia, do direito, da informática, das análises químicas, das edificações, né, e essa contribuição plural, ela é muito interessante, porque cada um traz as suas vivências, né, as suas contribuições, e a gente consegue estabelecer um diálogo, assim, muito interessante. Antes da pandemia, né, eu devo falar aqui das diferenças, né, pré-pandemia e pós-pandemia. A gente fazia charadas para que os alunos adivinhassem qual conto seria trabalhado, né, e isso era uma coisa muito interessante, porque envolvia bastante os alunos nessa questão de tentar adivinhar, de criar uma expectativa ali sobre o conto que seria o conto da vez, né, então dava uma movimentada, assim, muito legal no campus, né, em termos, assim, de espaço físico, inclusive, os alunos ali, né, correndo na biblioteca, pegando as dicas ali, era algo, assim, muito, muito legal.
Aí, com a pandemia, a gente acabou tirando essa parte do projeto, né, e definindo os contos com antecedência e tal, por entender que o engajamento é um pouquinho diferente no online, né. Aqui algumas imagens, então, desses encontros online, assim, né, até coloquei ali uma citação de uma aluna que ela falou um dia, né? Gente, eu me sinto aqui num encontro de conversa de gente inteligente, porque sai tanta coisa legal, tanta reflexão interessante, né? E aí a gente gostou, assim, né? Achou que resume bem as nossas conversas, né? Não que a gente tenha essa obrigação de fazer análises embasadas cientificamente, né? De ler análises sobre a obra trabalhada, não é nesse sentido, mas é no sentido de que sempre saem contribuições assim bacanas, produtivas, né? E isso é muito legal. Então, coloquei aqui alguns dos contos que a gente já trabalhou. Eles vão variar, assim, em termos de extensão e de complexidade, né? Tem alguns mais simples, mais complexos em termos, assim, de acesso e de interpretação, digamos assim, uns mais nebulosos, mais desafiadores, né? Mas que não deixam de ser interessantes. E quanto aos resultados, né, a gente teve uma boa adesão, assim, da comunidade acadêmica, né, ao final de cada encontro, a gente costuma pedir que cada participante faça uma síntese, né, então que ele defina uma palavra que resume o conto, e é um processo, assim, bem interessante, que estimula ali a participação de todos, né, como eu já falei, né, na etapa presencial havia um empenho muito grande, assim, na resolução dos enigmas ali, era algo que gerava muita expectativa para os alunos, muito envolvimento, e a gente percebeu que o Encontros, ele nos leva a pensar em alguns desdobramentos, né, em algumas questões. Então, por exemplo, a produção de materiais para publicação e uso didático. Então, a partir dessas discussões, sempre fica uma sementinha ou outra do que pode ser feito, do que pode ser ampliado no sentido de render análises, artigos científicos, né, ou materiais para serem utilizados em sala de aula depois, né, então é algo que surge a partir do coletivo, porque muitas vezes nós, professores de língua portuguesa, a gente, só no nosso trabalho em sala de aula, a gente não tem esse tempo de troca, né, tão intensa. Então, o Encontros, ele possibilita isso para a gente também, para a gente pensar, inclusive, na nossa prática lá, docente, né, depois que eles acontecem. E há a possibilidade de transformar esse projeto em extensão. Por causa do Planif, né, o nosso sistema ali que organiza a nossa carga horária, a gente suspendeu o projeto, né, por conta, assim, de uma dificuldade de vincular ele ao Planif, mas pode ser que ele seja retomado aí futuramente enquanto projeto de extensão, ou se o Planif permitir, né, voltarmos enquanto projeto de ensino ali de uma outra forma, né, é que a questão da avaliação, de ser, assim, visto como uma disciplina que deveria ser feito para adequar ao Planif, a gente não julgou, assim, que seria interessante para esse momento. Mas, né, no futuro, podemos pensar aí numa transformação, talvez, para a forma de extensão. Seria isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Eu agradeço a Fran, e agradecendo a Fran que apresentou o trabalho, agradeço a todos os proponentes do mesmo, que é um trabalho que realmente rende bons frutos e a gente conhece muito dos seus retornos no campus. Depois nós vamos abrir para discussão, então a gente já vai passando agora para o trabalho da Larissa, tá? Nossa pós-graduanda, sobre trabalho docente e os desafios enfrentados com a pandemia de Covid-19. Larissa, você pode ficar à vontade, tá? O espaço de apresentação é seu. Boa tarde, obrigada, professor. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Sim. Então, eu estou com 2 dispositivos ligados, porque eu estou usando um para
para apresentar e outro para falar. Então, eu vou deixar minha câmera desligada, tá bom? Ok. Então, aqui, o meu trabalho, né, ele é trabalho docente e os desafios enfrentados com a pandemia de Covid-19. Eu escrevi ele juntamente com o professor Luiz Carlos. E o artigo, né, que eu fiz de pesquisa, ele tem como tema norteador os aspectos sociais e profissionais sobre o trabalho docente, com enfoque nos tempos de pandemia de Covid-19. E a pesquisa, ela foi feita através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, com um questionário semi-estruturado que foi entregue a 30 docentes e 30 não docentes. Né? Os docentes, né, esqueci de falar, eles são atuantes da rede pública municipal de Cascavel. E os não docentes de variadas profissões. E o artigo, ele justifica-se pela sua importância, né, a questão profissional e a valorização docente, e também pela meta 17 do Plano Nacional de Educação, o PNE, na Lei 13.005, que tem como finalidade a equiparação salarial para os profissionais do magistério aos demais profissionais com o mesmo nível de ensino. E esse prazo, ele tem vigência de 6 anos, né, para ser regulamentado. E o tema, ele também reflete a desvalorização e a sobrecarga de trabalho que os docentes vêm enfrentando após o início da pandemia. Então, agora eu vou fazer uma breve análise e apresentação para vocês do questionário que foi entregue aos professores, né, que atuam na rede pública municipal de Cascavel. Vou trazer algumas questões e algumas falas deles também aqui brevemente para vocês. Então, eu entreguei 30 questionários para os docentes, e desses 30 eu tive retorno de apenas 22. A faixa etária desses entrevistados foi de 26 a 62 anos. E o tempo de atuação na rede, né, municipal varia de 26 anos, de 1 mês a 26 anos. Desculpa. E aqui eu perguntei para eles, após nessas questões anteriores, eu questionei eles se eles recomendam a profissão docente para outras pessoas, né? E 63,6% afirmou que sim, e 36,4% disse que não. Então, a gente observa-se que os professores, né, eles consideram a sua profissão importante socialmente, né? E Gondim, ele 2001, ele argumenta que o mestre e o professor, ele tem um papel fundamental na conquista do conhecimento humano, sendo que a interpretação do conhecimento não é um processo natural a qual necessita de uma intervenção pedagógica. Em seguida, também, eu pedi para que eles justificassem a sua resposta anterior, né? E referente às respostas negativas, os apontamentos foram variados, né? Como a falta de respeito enfrentada em sala, a baixa valorização e cobranças, sobrecarga de trabalho. E já relacionado às afirmativas positivas, os relatos foram de satisfação por acompanhar o desenvolvimento do aluno e enfatizaram também a importância do profissional. Também eu perguntei para eles quais foram os principais desafios que eles enfrentaram na sua profissão com o início da pandemia de Covid-19. E as respostas, elas foram bem parecidas. E os principais apontamentos ali foi a falta de recursos tecnológicos, as múltiplas funções exercidas pelos profissionais e o desgaste e adoecimento físico e emocional. E Carlotto, 2002, ele vem falando da síndrome de Burnout, que é um tipo de estresse de caráter persistente vinculado a situações de trabalho, resultante da constante e repetitiva pressão emocional associada com intenso envolvimento com pessoas por longos períodos. Então, já é uma doença que já atingia os profissionais da educação antes da pandemia, né? Não só os profissionais da educação, como profissionais da saúde e pessoas que atuam com o público em geral.
E agora, com o início da pandemia, é uma síndrome que está bem assim em evidência. E a Gmeyer 2004 também ele ressalta que, embora os dados apresentados sejam muito preocupantes, se sabe que é um grupo de docentes que se mantém atuante em sala de aula com ideias e enfrentamento às desigualdades. E, por fim, eu perguntei se eles consideram a sua profissão valorizada pela sociedade e pelo governo. E 95,5% relatou que não se sentem valorizados e 4,5% apontou que sim. Agora eu vou fazer uma breve análise também do questionário que eu entreguei aos não docentes, né? E todos são residentes aqui de Cascavel. Eu entreguei 30 questionários também para eles. Desses 30, eu tive retorno de todos. A faixa etária dos entrevistados também varia bastante e é de 15 a 69 anos. E suas profissões também são bem variadas, tanto dona de casa, aposentada, doméstica, policial militar, médico. São distintas profissões que eu quis estar entregando. E eu perguntei ali para eles, né, se eles gostariam de ser professor. 29% relatou que sim, e outros 29% que não. 41,9% estão em dúvida, né? Colocaram que talvez. Também, em seguida, eu perguntei se eles gostariam de ter um filho professor. Né? 51,6% afirmou que sim, 32,13% relatou que não, e 16,1% ainda não tem um posicionamento ali a respeito. E logo após, né, foram questionados se consideram a profissão docente importante. E desses, né, todos falaram que sim. Em seguida, ali, eu pedi para que eles justificassem as suas respostas. E as respostas foram unânimes, né, ressaltando ali a importância dos profissionais, né, dos docentes, para o desenvolvimento humano. Tem também... Peraí. Então, aqui nas considerações finais, posso dizer que, com base nos dados, né, que eu coletei, que eu observei, os relatos dos docentes, que eles estão muito cansados, com muita sobrecarga de trabalho, com muitas dificuldades, né, enfrentados em salas de aula, agora com o retorno, né, porque quase 2 anos aí fora de sala, com esse sistema online, muitos alunos não acessavam. E a gente sabe com esse retorno quanto está sendo difícil, né? E quanto foi colocado aqui na entrevista, nas respostas dos docentes, né? E também eu percebi que um dos maiores, assim, questões assim, que os professores colocaram mesmo, aqui pelo menos dos entrevistados da rede pública, né, aqui de Cascavel, que eu entrevistei, foi em relação à falta de acesso à tecnologia, que muitos tiveram que estar comprando, tirando do seu próprio bolso dinheiro para estar tendo acesso a essas tecnologias, a falta de formações também em relação ao acesso e como atuar com esse novo sistema online pós-pandemia, porque foi uma coisa que pegou todos de surpresa, né? Mas, assim, apesar de tudo, a gente pode considerar que os docentes, eles consideram e sabem da sua importância na sociedade, né? E apesar de não serem, né, valorizados, os docentes ainda atuam e sempre estão buscando formas, né, de estarem ensinando seus educandos para que eles consigam estar aprendendo de forma científica. E em relação aos não docentes, né, eles reconhecem a importância do papel do professor no desenvolvimento humano e na socialização do conhecimento científico.
apesar, né, de, por muitas vezes, não ser isso que a gente vê de fato, né? Mas aqui nas pesquisas eles reconhecem sim a importância do professor. Então, essas aqui são algumas referências que eu usei, né, no trabalho. E seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Larissa, agradeço, tá? Com certeza teremos aí um grande trabalho de conclusão de curso nessa pós. E nesse momento a gente vai abrir, então, para perguntas, contribuições, dúvidas, apontamentos, colocações dos presentes na sala sobre os 3 trabalhos apresentados até aqui. Vamos fazer as inscrições na modalidade, vão levantando a mão e eu vou abrindo a fila conforme as pessoas forem perguntando, pode ser? Então, quem tiver alguma dúvida, marca ali. Então tá, vamos começar aqui. Professor Luiz Carlos. Boa tarde a todos e a todas. Desculpa estar na estrada, né? Mas eu queria parabenizar a Larissa pelo trabalho, né? Me orientando, pela dedicação. E ela traz uma temática, Marcelo e colegas que estão em sala, que nós vivemos há praticamente 2 anos, né? E basicamente ela traz a partir de uma pesquisa da realidade dela, que é a Rede Municipal de Ensino. E ela faz um contraponto muito interessante, eu achei interessante, para ver a imagem da sociedade em relação à profissão professor. Então, esse contraponto, eu acho que é o grande diferencial do trabalho apresentado por ela. Então, nesse sentido, eu acho que esse trabalho tem tudo para ser melhorado, ser crescido, e quem sabe ela possa, no futuro, transformar isso num projeto e buscar um mestrado para isso. Então, eu queria parabenizar você, Larissa, pelo trabalho. Eu estou aqui na estrada, mas tive que parar, porque o seu trabalho realmente me deixou muito alegre pela sua dedicação e a sua contribuição para o curso de pós-graduação. Obrigado. Obrigado, professor. Que orientador, hein, Larissa? Olha só. Professor Maurício. Larissa, eu queria fazer eu não sei se eu talvez não tenha ouvido, mas eu achei interessante fazer esse apontamento que acredito que vai contribuir com o seu trabalho, né, se é que você já não pensou nisso, e eu que não percebi aqui. Eu vi que você fez, né, de maneira buscando dados, isso é muito importante, né, buscar esses dados, tanto dos profissionais quanto da comunidade, mas eu acho que no questionário que você fez com a comunidade, você deveria também ter perguntado se a comunidade acha que o professor é valorizado, porque uma coisa é assim, muitas pessoas têm aquela iniciativa de dizer, não, o professor é importante, ele tem uma carga horária de trabalho que faz a diferença para o meu filho, para o meu neto, para o meu sobrinho, para o meu irmão, enfim, mas grande parte, acredito eu, né? A gente vai contestar isso aí com os seus dados, com certeza que vai ser interessante. Que eles também têm uma visão da desvalorização do profissional da educação. E aí você pergunta isso para os professores, mas não pergunta para os... talvez eu que não tenha ouvido também, né, Larissa? Desculpa se foi uma desatenção minha. Mas se as pessoas, como que elas veem a profissão do professor, valorizado ou não. Eu acho que é bem interessante, porque muitos gostariam que o filho fosse professor, igual você disse, 50 e algum por cento acharia legal o filho ser professor. Não pela valorização em si, né, remuneração e tudo mais, mas pela honra que é ter um filho professor, né, de ter esse dom, esse dom não, mas ter essa disposição de ensinar e de enfrentar a sala de aula e todos os obstáculos que nós profissionais temos. Então, é mais uma sugestão que eu acho que ia enriquecer muito o seu trabalho. Se você já não pensou nisso, acredito que talvez já até tenha pensado. Tá bom? Obrigado. Obrigado, professor Maurício. Eu vou sim considerar a sua contribuição. Eu não fiz esse levantamento dessa questão desta forma, né? Eu perguntei para eles se eles consideram importante, né? Mas sim é uma coisa a se pensar e estar acrescentando, tá? Eu agradeço. Bom, eu acho que nós tivemos aí 3 grandes trabalhos até o momento, né?
eu vou direcionar uma questão a um deles, tá? Vou direcionar ao professor Maurício, tá? Primeiramente, parabéns, Maurício. Eu acredito aí que nós teremos uma grande tese sendo gestada aí, que vai vir um grande trabalho. E acho muito bacana a maneira com a qual você trabalha essa questão da representatividade feminina na arte e mostra, né, como que existe essa transitoriedade dos espaços da mulher por diferentes, né, espaços. Embora as limitações sociais, como que a arte pode muitas vezes transcender isso, adentrando em outras perspectivas. No começo da sua apresentação, você fala algo de talvez abarcar uma dimensão teórica, né, da escrita de si. Eu queria só saber se, né, se quando você fala assim da escrita de si, é a perspectiva da Ângela Maria de Castro Gomes, né, a escrita de si, escrita da história, e que você falasse assim brevemente, rapidamente, assim, sobre como que seria isso, assim, em linhas gerais. Então, Anderson, não, desculpa. O louco. Marcelo. É a tese da gente doido. Na verdade, eu estou pensando na perspectiva mesmo do que o próprio Foucault, né, trabalha, com a ideia da escrita de si, mas pensando no outro, né? Essa escrita de si é conhecer a si mesmo para que seja possível você pensar em formas de superar essas verdades instauradas, esses regimes, né, totalitários, esses regimes jurídicos de saber-poder. É nesse sentido. E aí ancorado também, né, pela Margarete Rago, que também é uma grande pesquisadora da questão de gênero e também de Foucault, mas é uma perspectiva que nós estamos amadurecendo, e até seria interessante se você quiser me indicar alguma coisa dessa teórica, que a gente pode talvez, né, casar, porque a minha tese, como eu trabalho com arte, a arte ela tem um dinamismo muito grande assim, em conseguir transitar por várias áreas de conhecimento, e é uma das coisas que assim, enriquece muito, né? A minha orientadora fala muito isso no meu trabalho, porque a gente não precisa ter só uma perspectiva filosófica ou histórica, né? Mas a gente pode ampliar isso também para outras áreas, né? Que contribuem para o trabalho. Então, seria legal se você pudesse também, né, se tiver algum texto legal para me indicar, porque a gente, na hora da escrita, a gente, né, tantas coisas que a gente, às vezes, não conhece todos os teóricos, mas seria bem interessante se você puder depois me dar uma palhinha dessa parte que você conhece, eu agradeço. Com prazer. Obrigado, professor Maurício. Professora Fran? Eu vou direcionar também uma pergunta ao Maurício. Primeiro, parabenizar também pelo seu trabalho, Maurício, porque pela sua fala a gente percebe que é um trabalho assim que envolve bastante coisa e que interessa bastante gente, né? Porque falar de arte não é só falar de arte, né? Você acaba falando da história, da sociologia, da linguagem. Então, é um trabalho assim que com certeza vai contribuir muito com várias áreas. E, assim, a minha pergunta é mais no sentido de curiosidade, né? Eu não conheço, assim, essas artistas, mas imagino que elas tenham uma obra extensa, né? Como é que você fez isso, assim? Você fez algum recorte para trabalhar com a produção delas, assim, numa perspectiva apenas, ou você pega as obras como um todo? Como é que você está fazendo esses recortes, assim, para fazer a tua análise? Obrigado, professora Franciele, agradeço, né, pela sua contribuição e, né, por ter também gostado da proposta do trabalho. Na verdade, esse é um embate, né, a minha orientadora, ela é uma pessoa muito, assim, ela considera muito o que o pesquisador está fazendo, né, o orientado dela, então ela não me podou ainda de trabalhar com todas elas, mas eu sei que, principalmente agora que talvez meu afastamento, enfim, sai, eu consiga dar mais conta de fazer um aprofundamento aí. Mas eu fiz assim, Fran, eu trabalhei com a ideia de um recorte temporal entre 50 e 80, e eu tentei encontrar nessas artistas, a minha ideia é dividir em 3 capítulos a minha tese na parte que fala das artistas, fazer um capítulo introdutório falando da arte paranaense, da questão da arte moderna e questões da própria interação feminina na arte, e falar um pouquinho sobre essa parte metodológica que é o trabalho, que é a escrita de si, que é a parresia, que é a performatividade de gênero, e nos capítulos eu vou tentar trabalhar com
encontros, intersecções entre os pares das artistas. Então, eu trabalho Helena Wong e Violeta Franco, porque ambas trabalham com a questão do corpo, com a questão da fragmentação da obra, que tangem para uma arte abstrata. Elas se encontram também por conta do próprio tropicalismo que aparece na obra delas, do cubismo. Depois eu vou trabalhar com a artista Sofia Diminsky e a Ida Hahnemann, que elas trabalham muito a representação do espaço, da cidade, do campo, do litoral, e aí a gente vê que nessas aparições aí aparece muito a mulher, ora coadjuvante, ora protagonista de alguns espaços, ora de maneira passiva. Então, eu tentei fazer essas intersecções nesses capítulos para que seja possível analisar e mensurar todas elas. Mas é uma análise biográfica e da trajetória como artistas, né? Então, eu vou fazendo uma leitura, tentando entender em quais obras, em quais momentos é possível se pensar que essas obras, os discursos que estão inseridos nessas obras, elas, de alguma forma, trabalham ou negociam com esses espaços, né, esses estereótipos de feminilidade. Se isso acontece, e se não acontece de maneira crítica, mas como que elas trabalham, como elas se veem enquanto mulheres, como que isso é compreendido e como que isso é colocado a partir da obra de arte, porque todas elas ocupam espaços que não são espaços, né, tradicionalmente da mulher, que é a proposição da arte de um espaço público, no âmbito público, né? A mulher, nessas décadas, elas eram mais restritas a outras atividades, então elas ocupam espaços. E aí eu quero saber como que elas ocupam, né? Na questão de que se é possível enxergar essas negociações, essas críticas, né, que elas propõem através da obra de arte. Mas tem sim esses encontros, eu ainda estou analisando a Botteri, a Leonor Botteri, ai, fugiu a outra agora, tanta artista que me fugiu. A Eleanor Botteri, a Violeta Franco e a Helena Wong, a Sofia Diminsky e a Ida Hahnemann, a Leonor Botteri e a Isolde Roth, isso, que são artistas que trabalham mais com a solidão. Essa a terceira intersecção no capítulo que vai essas duas últimas, porque elas trabalham muito com a ideia da solidão, um expressionismo exacerbado, introspectivo, são artistas que se fecham muito, mas elas tentam colocar aí algumas dificuldades que né, a questão de ser mulher, de ser dona de casa e de trabalhar também para fora. Então eu tento trabalhar com essas intersecções. Claro, a ideia de Violeta Franco e Helena Wong está bem mais aprofundada até agora, mas as outras ainda está em processo. Mas a ideia é ir fechando aí um funil para que possa ser possível eu fazer uma análise, né? Mas é um desafio, talvez eu não faça de todas elas, faça só de 2 ou de 4, não sei, mas eu estou insistindo ainda que eu dou conta de fazer de todas. Ai, que legal, Maurício, boa sorte. Obrigado. Ótimo, obrigado. Vamos ali para o último questionamento do professor Ricardo, uma vez que a gente já está aí em cima do tempo. Ricardo, por favor. Boa tarde, eu vou direcionar para a Franciele, tá? Projeto da Fran, beleza? Fran, você falou uma coisa bem interessante ali em relação a quando vocês fazem os encontros, os alunos conseguem, de algum modo, se expressar sem medo, mais abertamente, colocar tudo aquilo que realmente eles estão sentindo, pelo fato de pelo fato de não ter a cobrança de uma avaliação, né? Pelo fato de se sentir bem à vontade. Eu queria achei muito interessante isso. Eu tenho mais de 15 anos de profissão, né? E eu queria saber de você se você visualiza algo nesse sentido, trazendo para a sala de aula, para a aula do dia a dia da gente, né? Uma vez que acaba sendo aí um método didático também que você acabou de mostrar para nós aí que deu muito certo. Então, Ricardo, é um desafio, né? A gente, como docente, sempre tenta criar esse espaço, assim, aberto ao diálogo, né? Porque a gente precisa disso, né? A gente não quer dar aula, assim, falando sozinho, né? A gente quer mais que os alunos participem e tal, mas muitas vezes acaba acontecendo essa coisa do temor da avaliação,
ou de não se sentir à vontade, de não ter esse vínculo, né? Então, eu acredito que no Encontros, por ser, assim, uma coisa não obrigatória, e por a gente acabar criando esses vínculos mais estreitos, isso favorece essa coisa de você falar qualquer coisa sem medo de ser zoado, né, pelos colegas e tal, então, assim, a gente tenta, de alguma forma, criar esse espaço na sala de aula, mas pela rigidez que a disciplina impõe, no sentido, assim, de você tem bastante conteúdo para trabalhar, né, você tem prazos a cumprir, então, no Encontros, isso fica mais flexível, mais leve, então acaba favorecendo essa questão. Mas é um ponto, assim, que a gente sempre tem que pensar, né, em como tornar as nossas aulas mais leves, como fazer os alunos se sentirem mais à vontade para expor as opiniões, para que aquele que não concorda ou aquele que acha aquela colocação, de repente, inadequada, não vire os olhos, sabe? É sempre um desafio, assim, e quem tiver a fórmula mágica aí, por favor, fala para nós, né? Porque estamos a todo dia tentando criar esses espaços, assim, democráticos, né, amigáveis, mas é realmente um desafio. Inclusive, agora com esse mundo online aí, a gente fica bem nisso, né? A pressão de ser gravado, de estar gravado, é dos dois lados, né? E do fato de eles estarem participando também, né? Então, essa pressão, ela parece que aumentou demais com essa parte da pandemia, com esse meio virtual. Mas parabéns pelo trabalho de vocês, achei excelente. Parabéns mesmo, tá? Legal, obrigada, Ricardo. Então, ótimo, gente. Obrigado, parabéns para os 3 primeiros trabalhos, realmente mostram a densidade e o impacto dos trabalhos, dos projetos, das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Federal. Para dar seguimento, então, nós vamos agora para o segundo bloco de apresentações. O primeiro trabalho é o trabalho da Valéria, tá? Onde ela vai abordar para nós o tema Educação, Religião e Laicidade, entre limites, práticas e representações. Valéria, fique à vontade, você tem aí 10 minutos para fazer as suas considerações, tá? Oi, professor. Olá. Obrigada pelo espaço, boa tarde a todos. Eu vou só desligar a câmera para eu poder fazer a apresentação. Aí só confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo certo com o áudio, professor? O áudio tá tudo certo. Tá. Você ainda não tem nenhuma apresentação acontecendo. Não, vou por agora. Não tá. Bom, então, como foi adiantado, o título do nosso trabalho é Educação, Religião e Laicidade, entre limites, práticas e representações. Ele é um trabalho que vai ser finalizado, né? Foi finalizado como conclusão do curso de pós-graduação do campus, e eu sou orientada pelo professor Marcelo. Eu acho interessante aqui, na apresentação, colocar a motivação da escrita, né, dessa temática. Então, eu sou professora da escola pública, e eu comecei a perceber alguns fatos e alguns casos, uns de pesos maiores e outros menores, mas envolvendo essa questão da religião dentro da escola. E aí foi o incômodo, né, de por que não escrever e por que não pesquisar sobre isso. Então, a motivação surgiu daí. Como objetivo, a gente pretende explanar um pouco mais sobre o ensino religioso no Brasil, numa pesquisa bibliográfica, né, nos principais documentos que fazem parte da educação pública, que norteiam a educação pública. E como sugestão foi indicado o autor que é responsável pelo imaginário social, né? E aí, discorrendo disso, a gente vai comentar, né, no corpo do texto sobre laicidade, sobre a questão da religião dentro dos espaços públicos, né, já que são considerados, deveriam, né, ser respeitados e considerados como laicos, e principalmente na educação. Então, para conceituar o imaginário social, né, de uma forma bem breve,
é um conjunto de ideologia e eles podem ser entendidos como um estímulo para certas condutas, né? Como você se comporta em determinados lugares ou perto de determinadas pessoas. E atrelando isso com a religião, né, e com as crenças, a gente pode colocar que muitas vezes as pessoas encontram na religião uma saída, um refúgio, um apoio, né? E, infelizmente, também, como todas as coisas que a gente vou dizer que a gente tem como raiz, a gente acaba colocando um fanatismo, né? E com a religião não é diferente. E aí a gente acaba vendo alguns casos de uma intolerância religiosa. Dentro dessa consciência que é moldada pelo imaginário social, né? Dentro do imaginário social, então eu coloco ali por fim que existe uma linha de pensamento que foi criada pelo indivíduo e aí dentro dessa linha de raciocínio todas as suas ações são embasadas por essa crença. Então, está tudo atrelado ao que o indivíduo está acreditando, de certa forma, com mais veemência naquele momento. Entendemos que a religião é um campo de socialização que possui funções sociais e educativas. Então, nesse espaço, são produzidos valores morais identitários e que, consequentemente, vão contribuir para a formação de uma consciência e a estruturação de condutas. O nosso país é um Estado laico, né? Teve a ruptura entre Estado e Igreja, por mais que existam muitos traços de uma vertente religiosa dentro do Brasil, a gente tem muito cuidado também dentro da pesquisa, que nós não buscamos, assim, colocar que isso é certo ou que isso é errado, né, dentro da nossa perspectiva. A gente vai entender as manifestações religiosas de um ponto específico, né, de um ponto que não vá ferir nenhum dos dois lados. Então, dentro dos documentos que a gente analisou, dentro dos excertos dos documentos, todos eles estão embasados num Estado laico, né? A gente partiu da Constituição, depois fomos para os documentos que norteiam a educação. Então, tem ali a Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, os parâmetros também, né, os PCNs, e, por fim, a gente também faz uma análise bem sucinta, a gente comenta sobre os currículos, né? O nosso currículo, principalmente por Cascavel possuir um currículo próprio, eu acho isso bastante legal, que a gente tem uma atenção para isso, né? Então, a gente também perpassa bem brevemente sobre o currículo. Eu acho importante colocar aqui, dentro do trabalho, né, no corpo do trabalho, existem outros dados também, né? Então, a gente coloca sobre a intolerância religiosa, que parte muitas vezes por professores, né? De professores que são concursados, principalmente na rede pública, né? Para atuar numa escola laica, né? Num espaço laico, que é um espaço público, mas acabam colocando as suas crenças e as suas religiões de forma ou outra dentro da disciplina, né? Principalmente da de ensino religioso. E aí, com os resultados, a gente também enfatiza, né, novamente, que todas as crenças ou religiões merecem um espaço, né? Só que se tem para uma, deve haver para outra também, né? E para outras. E que todas as pessoas, independente da crença, da religião, elas merecem respeito, né? Condições de respeito. Por mais que não seja, eu não aceito e eu não concordo, mas você precisa respeitar. Principalmente dentro dos espaços coletivos, porque em função legal ele é um espaço que contempla todas as pessoas. Então, com a produção, né, que a gente desenvolveu, um dos principais intuitos é que o direito de expressão seja garantido, contando que os espaços comuns sejam respeitados, né, que foi o que eu coloquei anteriormente. Aqui eu coloco as principais referências. E o último slide, como agradecimento, deixo também um e-mail para contato, se for o caso. E já agradeço ao professor Marcelo, ao professor Luiz também, né, que está na sala, que foi um dos professores que fizeram as principais contribuições para o trabalho, e que dentro do Instituto, né, a gente conseguiu gestar, digamos assim, um projeto futuro, que eu venho desenvolvendo também no mestrado, né? No mestrado em educação. Então, foi valioso
de uma forma bem imensurável, assim, para mim. E eu fico bem, bem feliz com uma produção que a gente conseguiu finalizar. Valéria, muito obrigado pela apresentação do seu trabalho. Depois nós vamos abrir para algumas considerações, tá, para perguntas, e aí a gente vai retomar essas questões que você aborda. Então agora eu convido para apresentar o trabalho, né? Vou apresentar o trabalho o qual eu venho desenvolvendo como projeto de pesquisa desde o ano passado, tá? O título do mesmo o título original, né, é O Futuro do Passado, né, a utilização de elementos tecnológicos na história, mas o título dessa comunicação em si aqui é Presentismo, Tempo Histórico e Ensino, repensando o ensino de história, que é uma faceta, é um aspecto dessa pesquisa. É uma pesquisa, assim, que ela busca provocar reflexões sobre o uso de tecnologias no ensino de história, no ensino de ciências humanas especificamente, a qual eu comecei a desenvolver ano passado, pensando assim, olha, minha área de pesquisa, assim, sempre foram assuntos factuais, né, de história, como, por exemplo, no meu doutorado eu pesquisei a ditadura militar. Então eu falei, eu preciso sair um pouco dessa área, até porque, assim, a gente vive um momento político bastante conturbado e a gente já respira intimamente questões do tipo que emergem e reproduzem uma mentalidade que, olha, não houve ditadura no Brasil, ou que nazismo é de esquerda, e esses absurdos que a gente vê na internet, e foi justamente dessas considerações de pensar como é que esses caras ancoram, sustentam essas afirmações, que eu falei, olha, eu vou tentar pensar algumas questões ligadas ao futuro do passado. E é por isso do título geral da pesquisa ser o futuro do passado. A história, sendo uma ciência que se volta para compreender o passado, para debater esse passado e como ele tem força no presente, qual é o futuro dessa disciplina? E aí eu comecei a pensar isso quando, assistindo alguns vídeos da molecada ali do MBL, né, do Movimento Brasil Livre, que argumentava que o nazismo é de esquerda, que o nazismo é o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, né, o Partido Nacional Socialista, e por ter socialismo no nome, então ele é de esquerda. E como que muita gente compra esse discurso? Eu falei, qual é o papel que nós, professores de história, desempenhamos em meio a essa enxurrada de distorções, de negacionismos? Então, por isso de falar do futuro do passado, o que vem pela frente? Como que a disciplina de história, numa sociedade amplamente tecnológica, ela tem que se reinventar para chegar até, principalmente o jovem, mas as multidões. Em tempos de redes sociais, em tempos pandêmicos, onde houve uma aceleração dos meios tecnológicos, como a gente pensar a disciplina de história? Como entender esses negacionismos? E aí eu trago à tona sempre, eu gosto de usar essa frase na minha primeira aula de história, em qualquer turma que eu entro, que é uma frase do historiador britânico, o Eric Hobsbawm, que ele fala assim, toda história é a história do presente. Então, o que ele quer dizer com isso é que tudo aquilo que a gente estuda olhando para o passado é porque a gente tem uma motivação presente no nosso contexto. A gente estuda com olhos, tendo em vistas, compreender o mundo no qual a gente está inserido. Então, essa é uma pesquisa que ela se debruça de maneira mais intensa sobre um método bibliográfico. Então, nós fazemos a análise de alguns autores, o confrontamento entre eles, buscando, assim, trazer soluções, reflexões teóricas desses diferentes autores que nos ajudem a compreender um pouco desse presente e tentar fazer alguns diagnósticos e prognósticos. E aí eu falo, assim, que eu me sinto até pressionado em falar sobre esse tema, depois de ter assistido pela manhã a minha orientanda, a Emily, né, apresentar com tamanha maestria o seu banner. Né, isso aumenta a minha responsabilidade, tá, Emily? Já que você se fez tão clara, o que eu posso trazer a mais? E aí eu digo assim que, quando a gente analisa o nosso século XXI e a presença das tecnologias, o grande salto tecnológico que a gente tem com a tecnologia se fazendo presente em cada espaço da nossa vida, em diferentes aspectos da nossa vida social, a gente pode dizer que aquilo que tem um autor francês chamado François Hartog, na obra O Tempo Presente. Nessa obra, o Hartog,
ele fala que nós vivemos um regime de historicidade presentista, que é como se o presente se dilatasse, se expandisse sobre ele mesmo. Porque muitas vezes o passado que a gente poderia tomar como referência, ele é um passado que, vamos dizer assim, ele incorre em crises, ele incorre em desesperança. Guerras mundiais, holocausto, nazismo, fascismo, Guerra Fria, genocídios, conflitos militares, que não nos inspiram aquela esperança que você tinha no início do século passado, quando o homem ainda era herdeiro da mentalidade iluminista, de que a razão, a ciência nos levaria ao progresso. Então a gente olha para o nosso passado e fala bem assim, olha, nós temos eventos traumáticos muito presentes ao longo do século. E a gente olha para o nosso futuro e muitas vezes vê crise econômica, vê pandemia, vê desemprego, vê uma certa desesperança, e os modelos teóricos explicativos muitas vezes não dão conta disso. Então a gente vive esse regime presentista. O presente se dilata por si mesmo, e as pessoas vivem cada vez mais ligadas a esse presente. E aí a gente pega e também traz à tona pensador francês que talvez muitos aí da área de humanidades conheçam, que é o Pierre Levy, na obra Cybercultura, quando ele vai trabalhar com a ideia de que nós estamos inseridos numa cultura cibernética. E quando a gente fala em cultura, tem gente que confunde cultura meramente com cultura. Cultura é arte, cultura é música, cultura é teatro. Não! Se a gente analisa dentro de um espectro sociológico, histórico, filosófico mais amplo, cultura é tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano e que nos identifica enquanto pessoa, enquanto sociedade. Cultura pode ser vestuário, cultura pode ser alimentação, cultura pode ser o modo de se relacionar com as pessoas. Então, casando essas teorias, desse mundo cibernético, esse presentismo faz com que as pessoas se tornem cada vez mais imediatistas. E a gente observa isso, como a maioria aqui é docente, muitas vezes, quando a gente dá um trabalho, uma pesquisa para ser feita, não se tem mais, até me aproveitando um pouco daquilo que foi falado do projeto Encontros, que no ensino médio deveria existir já aquela fruição, aquele ato de degustar, de ter prazer, a partir de toda uma bagagem que já se traz. Muitas vezes o nosso aluno vai dar um Google buscando uma resposta objetiva. Isso é um imediatismo. Se quer respostas para problemas intelectuais, assim como você requenta uma comida em 2 minutos no micro-ondas. Mas com o conhecimento isso é mais lento, é um processo. Então se perdeu essa dimensão. E nesse cenário complexo, contraditório, de imediatismo, de presentismo, de cybercultura, qual é o papel da escola? Como os professores atentam para essas necessidades do aluno, para as necessidades do mercado, e mais especificamente como que a história, sendo uma disciplina de humanidades, como que ela lida com essas nuances tecnológicas? Mas para isso é necessário que a gente classifique também o que é tecnologia. E muitas vezes a gente pensa que tecnologia é um computador, é um tablet, é um jogo virtual. Não é apenas um notebook, um tablet ou outro. Não é apenas a introdução de uma novidade ligada a esse universo digital. Tecnologia é toda e qualquer ferramenta que se coloca entre o sujeito e o resultado o qual a prática docente espera alcançar. Tecnologia no sentido da educação, né? É toda ferramenta que se coloca entre o sujeito e o objetivo que se quer alcançar. É esse aspecto mediador. Eu posso usar qualquer ferramenta, um jogo em sala de aula, que venha a instigar, uma caça ao tesouro, uma série de outras práticas que levem esse aluno à reflexão. Então é nesse sentido que a gente procura pensar como que a tecnologia ela pode ser utilizada a partir de processos ativos e construtivos. Porque nós vivemos uma era de pós-verdade. E a escola compete com redes sociais, com grupos de WhatsApp, com bombardeios de fake news. Né? Então, assim, quando a gente fala em pós-verdade, apenas situando, a pós-verdade conceituada, né,
dentro de um trabalho de Harvard, coloca que hoje as pessoas buscam muito mais aceitar como verdadeiro aquilo que tem um apelo emocional, aquilo que confirme suas crenças, do que a realidade, do que os fatos. E a gente vê isso nas manifestações políticas do presente. É mais ou menos aquilo. Se a máxima cartesiana, penso, logo existo, a razão é colocada como condição para a existência, o cogito cartesiano é colocado como condição para existir, você racionalizar, você pensar, desenvolver o trabalho crítico, na sociedade atual é mais ou menos assim. Acredito, logo é verdade. Então, se eu acredito em algo, eu vou buscar nas redes sociais, eu vou buscar numa pesquisa rápida, eu vou buscar num tutorial, num vídeo, algo que confirme aquilo que é minha crença, aquilo que me desperta um afã de emoções. E assim, eu sempre falo que eu lembro de uma discussão que eu fazia quando eu dava aula no curso de jornalismo, lá em 2007, 2008, e que a gente discutia, eu falava assim de um certo otimismo do potencial anárquico transformador das redes sociais, da internet, de como que ela promovia uma descentralização dos saberes. Mas a gente vê hoje que essa descentralização dos saberes, ela reafirma ainda mais a necessidade da escola, a necessidade da universidade, a necessidade das disciplinas de humanidades combaterem dentro da tecnologia as respostas fáceis, criando mecanismos que levem cada vez mais a formarmos alunos pesquisadores. E a história é um campo de disputa. O passado é um campo de disputa. Como eu falei no início da apresentação, toda a história é a história do presente. Então, o motivo de se buscar... a gente está aí num cenário pandêmico. Várias pesquisas sobre peste negra, sobre a epidemia de meningite, negligenciada e escondida pelo governo militar, passaram a ser pesquisadas agora por quê? Porque existe uma curiosidade em saber como é que foram outros momentos pandêmicos da humanidade. Então, por que se voltou? Porque o cenário pandêmico leva a gente a olhar para esse passado. Então, o momento presente faz isso. Então, gera-se uma disputa. Por que muitos tentam entrar em aventuras negacionistas sobre nazismo, sobre pandemia, sobre ditadura? Porque eles tentam construir um conflito de interesses, um jogo de forças. E na obra, por exemplo, do George Orwell, a obra 1984, logo no começo, ele fala assim que quem controla o presente controla o passado. Quem controla o passado controla o futuro. Ou seja, as forças políticas do presente, elas incorrem numa série de revisionismos, dizer que não houve ditadura, que nazismo é de esquerda, com o intuito de, manipulando esse passado, se consolidarem, se enraizarem no poder no futuro. Então é nesse sentido que nossas reflexões, nesse momento mais teóricas, se lançam, se territorializam, se enraizam, no sentido de mostrar como que é necessário que as práticas de ensino, as práticas de aprendizagem, elas se voltem para formar um aluno pesquisador. Um aluno capaz de ter instrumentos para chegar na internet, para ver postagens de redes sociais, para entrar num afã de discussões e falar, olha, como que eu me liberto de paixões e como é que eu penso esse problema com base em meios científicos. Ou seja, de pensar-se como um agente, como parte integrante do processo de construção dos saberes históricos. Então, brevemente, o trabalho o qual eu e a Emily vamos desenvolvendo aí já faz mais ou menos um ano e pouquinho, ele se debruça metodologicamente, teoricamente, nesse sentido. Existe uma possibilidade de um desdobramento desse trabalho no ano que vem, cuja obra, o título vai mudar daí, não é mais o futuro do passado, mas é o passado no futuro, que aí é analisar experiências docentes, trabalhos desenvolvidos em sala de aula, que mostram a capacidade de se criar esse viés de pesquisa, de produção de conhecimento mais crítico. Então, a grosso modo, de maneira breve, é esse o nosso trabalho. Agora aí nós vamos dar encaminhamento para o último trabalho do nossa sala 2, que é o trabalho do professor Géder. Professor Géder, estamos com saudade de você já.
trabalha a crítica nietzschiana ao atomismo da alma em Para Além do Bem e do Mal. Professor Geder, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, saudade recíproca. Primeiramente aí, louvar a presença de tantos alunos no evento científico que procura, né, incentivar pesquisas e tal. E, não menos importante, aí, saudar todos os colegas, que logo estaremos juntos aí na missão educativa novamente. E eu queria quebrar um pouco o paradigma das apresentações, fazendo a minha em formato de ler um texto. Então eu vou compartilhar um texto aqui com vocês e vou ler o texto. Só deixa eu encontrar como que eu compartilho aqui. Deixa eu ver. Estão enxergando o texto? Você está compartilhando a nossa tela aqui, Geder. Tá, então eu vou mudar o formato, só um pouquinho. Compartilhar uma janela, vocês colocam? Isso, compartilhar uma janela ou uma guia, tá, você agora escolhe, sim. Ela tem que estar maximizada, tá? Tá, o texto está aparecendo? Agora sim. Tá bom. Então, esse texto aqui na verdade, um resumo de um capítulo de livro que eu publiquei recentemente e ainda não saiu, né? Mas eu tornei o texto conciso para apresentação e, embora ele não esteja de uma maneira rigorosamente sequencial das partes, eu acredito que lançar as ideias já vai ser o suficiente para um debate, se interessar a alguém. Então, eu vou passar a leitura do texto. Friedrich Nietzsche foi um pensador alemão contemporâneo de Freud. Embora eles nunca tenham se encontrado, a obra deles tem diversos pontos de semelhança. Talvez o principal seja o tema de influências da inconsciência em nossas interpretações dos fatos. Tanto Freud quanto Nietzsche buscaram indicar que as lentes que cada um se utiliza para dar sentido ao que lhe é apresentado têm fundamento totalmente impensado. Ambos os autores justificam que processos biológicos podem estar relacionados a fatores que hoje chamamos psíquicos. O texto que vimos apresentar parte desse horizonte em que nasce o tema da inconsciência humana. Ele traça um quadro maior do que apenas debruçar as reflexões acerca da divulgação do pensamento de Nietzsche. Queremos desenvolver a noção de atomismo da alma como herança do pensamento de Platão, autor que impulsionou o tema da consciência humana ao pensamento ocidental. Esse pensamento traz consigo as raízes de um comportamento moral que reage às impotências diante dos fatos da vida. O dualismo corpo e alma, colocado às reflexões por Platão, se estrutura numa interpretação que, segundo Nietzsche, nega a própria vida e institui falsos valores como virtudes humanas. O tema que sondamos é, então, a valoração humana dos fatos morais. O atomismo da alma, trabalhado por Nietzsche, se faz ilustrar facilmente no pensamento de Platão. Nietzsche chama atomismo da alma a concepção de unidade indestrutível, ad aeternum, que é tomada como causa dos movimentos físicos e morais de um indivíduo. Como falávamos acima, as causas inconscientes de manifestações de nosso comportamento, defendidas por Nietzsche, não se coadunam ao que ele chama atomismo anímico. Como então explicar a noção atômica de alma a partir da perspectiva nietzschiana? Esse é o nosso problema. Como metodologia, nos lançaremos à hipótese de que a noção de ressentimento encontrada na obra Além de Bem e Mal justifica o esforço de Platão. Suportaremos essa hipótese com a noção de espírito escravo que aparece na obra supramencionada, além de ser desenvolvida também na genealogia da moral. Concluiremos que a crítica ao atomismo da alma, presente em Além de Bem e Mal, é enriquecida quando dirigida à concepção platônica de alma. O ganho da pesquisa está em apontar precisamente um exemplo clássico do pensamento ocidental como quadro
de uma decadência dos ídolos dessa história sob a ótica do amor fati, ou seja, deixaremos clara a perspectiva de Nietzsche ao redesenhar o frame de Platão sobre a ótica das noções nietzschianas. Na defesa de Sócrates, Platão narra o julgamento ateniense que condenou Sócrates à morte. 3 são as acusações. Sócrates corrompeu a juventude, proliferou a crença em novos deuses e criou uma nova deidade. Às vésperas de beber a cicuta, Sócrates indaga: quem disse que a vida se esvai com a morte do corpo? A obra de Platão, toda escrita em diálogos, cujo personagem principal é sempre Sócrates, se põe à direção da indagação socrática e institui as provas da imortalidade da alma. O destino escatológico da alma é então lançado a transmigrações da alma, infortúnios no Hades ou usufrutos de um cenário abastado. As provas da imortalidade da alma, todas concatenadas pelo bisturi da razão, perduraram longos séculos sem refutação cabal. De fato, pesquisadores da história da filosofia registram que Sócrates fora o primeiro a tomar o sentido de alma, psique, como consciência humana. No texto primeiro Alcebíades, Sócrates posta o corpo como instrumento da alma. Quando Sócrates conversa com Alcebíades e troca ideias com ele, não é a teu rosto, por assim dizer, que ele se dirige, mas ao Alcebíades real, que é, antes de tudo, alma. Essa é uma citação do texto Alcebíades. Sócrates assume a alma como interioridade do homem, como causa dos comportamentos humanos, como senhora do corpo. A dicotomia entre o que é físico e o que é imaterial ganha daí o esboço de uma hierarquia, em que a alma reflete a superioridade ante o corpo. A distinção entre ambas já nasce imbuída de uma valoração intrínseca às suas próprias definições, que sugerem oposição. Nesse contexto, o atomismo da alma referido por Nietzsche é uma caracterização da alma como refúgio de teorias superadas acerca de um último elemento físico como arqué. A gente poderia entender como um princípio racional que sustenta tudo que existe, ou que organiza tudo que existe. As características do átomon nos são conhecidas. Elemento indestrutível, acerca do qual o comprimir ou o separar gera o efeito que notamos entre os corpos e suas corrupções. Nas palavras de Giovanni Reale, não se trata, porém, do múltiplo empírico dado pelos sentidos, mas de um múltiplo ulterior, não perceptível, fundamento e razão de ser do próprio múltiplo sensível. Aos quesitos de indivisibilidade, somam-se a indivisibilidade e a causalidade de tudo o que nos é sensivelmente perceptível. A invisibilidade e a causalidade de tudo o que nos é sensivelmente perceptível. Essas qualidades migram da matéria para a imatéria no texto de Platão. Antes de Platão, ideia denota forma, mas é a forma vista pelo intelecto, no âmbito sensível. No caso, os atomistas da Grécia Antiga não concebiam a ideia como Platão, a partir de sua segunda navegação. Portanto, concebiam o ser como a matéria e o não ser como vazio. Segunda navegação é uma analogia do giro platônico da filosofia às antigas viagens marítimas. Conta-se que quando marinheiros se lançavam ao mar, as velas arrastavam a embarcação até certa altura, sendo necessário daí em diante empunhar os remos e, na contração dos próprios músculos, impor-se mar adentro. Assim, disse dos primeiros esforços da filosofia traçados pelos naturalistas. Ao sondar o marquê na physis, deixaram-se levar pelas velas da razão, mas o esforço próprio de Platão o fez adentrar ao plano das formas e instituir o metafísico como causa do físico. Para esse plano, inclusive, migram as características dos átomos, agora embutidos na psique como arquê. A indestrutibilidade, simplicidade, indivisibilidade e causalidade ganham a feição da alma humana, que é inserida numa jornada ad aeternum, galgando o telos da perfeição. Daí o próprio conhecimento humano
ganha traços conceituais obscuros, segundo Nietzsche, de soterrados valores morais. Vale notar, à luz de algumas noções nietzschianas, que doravante trataremos, o ponto crucial da moralidade prenhe no plano das formas que desemboca na jornada transmigratória da alma imortal. Nossa hipótese: a condenação de Sócrates despertou a impotência de seu discípulo Platão perante uma sociedade que, aos seus olhos, era corrupta e indigna de compreender o elevado espírito socrático. Aos olhos de Platão, era o mal vencendo o bem. Como não podia virar o jogo, Platão deixou florescer em si o ressentimento que o impeliu a teorizar o bem, vencendo o mal por meio da superioridade da alma, sem impor em outro plano, não terreno, não visível aos réis mortais acorrentados às suas próprias sombras. A teoria da imortalidade da alma, no sentido matemático da Grécia Antiga, era a vingança de Platão contra os malfeitores que detinham o poder político. A segunda navegação é o desdobramento do ressentimento platônico, que nasce do assassinato de seu mentor, cujo assassínio não tratava de uma figura em particular, mas de toda uma sociedade, ou um corpo político, que se esbaldava às feições cotidianas. Passemos agora ao tema do ressentimento em Nietzsche. Nietzsche distingue dois tipos básicos de moral: a moral dos nobres e a moral dos escravos. A moral dos nobres compreende o par bom-ruim, gut e schlecht. São vistos como nobres porque essa criação de valores é uma espécie de atribuição a si mesmo como superior, como superioridade, como bom. Bom e ruim é um par de valores que se referenciam a quem os pronuncia. Uma aristocracia que se vê como superior cria tais valores a partir de si própria, notando-se bom por ser-se quem se é. Adjetivos dessa espécie de moral são bom, belo, feliz. A moral dos escravos cabe uma transformação desses valores da moral dos nobres. Passam eles a valorar a partir do outro o que lhe é bom. E daí surge outro par de valores, o bom e o mal, gut e böse. Impotente ante a força do outro que o oprime, o valor bom é criado na moral dos escravos por contraste aos atos do outro que o atinge. Assim, para a moral dos escravos, bom é não reagir, é permanecer como fraco, resignado e render-se à força do outro. Daí a noção de paciência, resiliência, miserabilidade serem valores bons a esse tipo de moral. Consequentemente, ruim é a vida do outro que se empodera de si e se fortalece, a imagem da moral dos escravos como opressora e mesquinha. Na moral dos escravos, a negação de si constitui fonte de satisfação. Uma vida idealizada faz com que os aderentes à moral dos escravos suportem todos os tipos de provação terrena ao valorarem a afirmação e o florescimento da vida terrena como coisas ruins. Essa vida idealizada, que é criada para suportar a impotência diante da força do outro, tem origem no ressentimento e no desejo de vingança daquilo que assume como agressão do outro ao seu ser. Nesse horizonte, o atomismo da alma é alocado. Cito Nietzsche, a obra Além de Bem e de Mal, o aforismo 24. É preciso ir ainda mais longe e declarar guerra, uma implacável guerra de baionetas, também a necessidade atomista, que, assim como a mais decantada necessidade metafísica, continua vivendo uma perigosa sobrevida em regiões onde ninguém suspeita. É preciso inicialmente liquidar aquele outro e mais funesto atomismo, que o cristianismo ensinou melhor e por mais longo tempo, o atomismo da alma. Permita-me designar com esse termo a crença que vê a alma como algo indestrutível, eterno, indivisível, como uma mônada, como um átomo. Essa crença deve ser eliminada da ciência. A primeira implicação que a citação traz é o termo átomo trazido em sua forma latina neutra. Diferentemente de átomos, que seria o original grego, forma feminina que remeteria a ousia, ou substância, ou núcleo, né? O gênero neutro aproxima a crítica às concepções de Leucipo e Demócrito, mais
que de outros naturalistas. Sua forma neutra se refere à materialidade pura, enquanto individuada e quantitativamente, mas só quantitativamente diferenciada. A partir dela, a realidade ganha a homogeneidade das individualidades. A implicação disso é notada ainda na ciência de nossos tempos, que sutilmente nos faz conformarmos de que, por exemplo, um gato é sempre um exemplar do conceito gato, e jamais uma individualidade única e exclusiva posta na natureza. Outra implicação da concepção de átomo é oriunda da individuação por meio da causalidade. Na teoria do atomismo, as alterações da matéria se dão pelo choque entre átomos, em que o movimento é posto em causa por uma ação externa e anterior. No campo do atomismo anímico, isso dá corpo à teoria do livre-arbítrio, que pressupõe a anterioridade da alma nos comportamentos humanos, acarretando ainda, de modo subentendido, a superioridade da alma ante o corpo, já que a causa deve ser sempre igual ou maior que seu efeito. A teoria do livre-arbítrio é, por isso, cerne de um empoderamento do homem ante a natureza, da natureza homogeneizada, a qual está sempre a serviço dele próprio, uma espécie de centro de percepções. Assim, nosso bordão é: a crítica ao atomismo da alma é uma crítica à noção de substância no homem. O termo significou vida na Grécia Antiga, ou pelo menos aquilo que a mantinha. Mais uma vez cito Nietzsche: está aberto o caminho para novas versões e refinamentos da hipótese da alma. E conceitos como alma mortal, alma como pluralidade de sujeitos e alma como estrutura social dos impulsos e afetos querem ter, de agora em diante, direitos e cidadania na ciência. Fecha citação. Ao amputar a metafísica do pensamento acerca do homem e servindo-se da história e das ciências naturais como perspectivas experimentalistas de seu proceder reflexivo, além, claro, da filologia, Nietzsche parece levar em conta uma concepção do homem cuja fonte vital não esteja centralizada na consciência, fruto de processos fisiológicos como a neurofisiologia. Nega, assim, uma centralidade como fonte de vida no homem, uma espécie qualquer de atomismo. Antes, sobretudo, parece nomear como alma todos os impulsos de um organismo vivo que lutam, cada um no seu micromundo, por mais vida. Passo à conclusão. Concluímos por deixar ver que a origem da noção de alma como consciência teve acoplada a si as provas da sua imortalidade e a superioridade ante o corpo. A hierarquia que faz nascer a dicotomia entre corpo e alma imbricou a conceituação científica em rumos inquestionados que distanciaram o homem da vida. A natureza é vista como a parte do homem, pois que é um mundo passageiro e corruptível. Seus elementos são exemplares de nossos conceitos apostos em seus laboratórios. Amor à vida por si mesma foi comercializado em troca de um futuro de paz e de proteção eternas contra os infortúnios. O descanso, como oposto ao trabalho e ao esforço, ganhou rédeas numa existência que suporta a vida, à espera da morte, em que terá o grande triunfo sobre os acometimentos que tanto incomodam ao nos colocar em movimento. A crítica ao atomismo é um chamado ao despertar a própria vida que nos cerca. Vida que é expressa por Nietzsche como vontade de potencializar mais vida, de se expandir, não de se encolher. O esquecimento de si e o idolatro a ídolos representam a decadência do homem que negocia a própria existência por conceitos oriundos de um ressentimento dos espíritos escravos perante o espírito criador, que não é Deus, mas o próprio homem. A crítica ao atomismo anímico nos parece, por fim, um chamado à ação, à luta pela própria vida e ao esforço de se expandir ao alcance dos próprios interesses. A negação do que é entregue como valores morais e a afirmação dos valores que possam ser criados em um sentido próprio e exclusivo da existência de cada um. Um despertar para a concepção de que não somos, cada um de nós, apenas mais um exemplar do conceito de ser humano, mas somos vontade de potência por vida que quer mais vida. Então essa foi a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e fico aberto aos esclarecimentos
no momento oportuno. Obrigado. Obrigado, professor Jeder. Então, agora nós vamos dar prosseguimento, tá? O último bloco de debate aqui. Vamos seguir a mesma metodologia do anterior, tá? Aqueles que tiverem alguma consideração, pergunta, contribuição, levantem a mão e a gente vai abrindo conforme ele está ali. Eu queria, primeiramente, parabenizar o professor Jeder, a professora Valéria, pelas suas apresentações. Eu acho que elas mostram, assim, a densidade, tá, dos trabalhos dos quais a gente está tendo nesse científico, que muito me alegram, né? Começando pela manhã, no período em qual a gente teve ali vários banners que mostram, assim, como que existe uma profundidade nas pesquisas nossas aqui no Instituto. Eu quero direcionar para a Valéria, só que gostaria que ela falasse um pouquinho mais de como que a categoria, né, de imaginário social do Bronislaw Bachmann se insere dentro do trabalho dela. Quando, né, você trabalha com essa questão de imaginário social, imaginário religioso, como que a gente pensa essa categoria e o que ela tem a ver com essa questão de laicidade, de ensino? Bom, então, quando eu li sobre o imaginário social, né, eu entendi como uma ideologia, alguns conceitos que o ser humano ali vai se enraizando, vai se enraizando e vai considerando aquilo como certo, como fechado. E dentro disso, na minha percepção, eu consegui atrelar com a religião, com os conceitos religiosos, né? Que é o que muitas pessoas acabam fazendo na religião, procurando um apoio na religião. E aí, trazendo para o campo, para o corpo do trabalho, como a questão é analisar o ensino religioso nos espaços públicos, aí a gente consegue atrelar com a laicidade, né? Com a defesa da laicidade. Mas, num primeiro momento, seria essa questão. Essa visão, né, essa perspectiva. E aí, se tiver alguma outra contribuição, né, mas no primeiro momento foi essa visão que eu acabei tendo. Professor Jeder. Valéria, vou fazer uma provocação, já que nós estamos num espaço de pensamento livre, vou fazer uma provocação para você. Quando eu dou aula na filosofia, eu passo por diversos autores. E aí, cada vez que eu apresento um autor, eu procuro defender ele com unhas e dentes, mesmo que o próximo vá contradizer completamente. Tanto que os alunos sempre brincam, se eles falam, professor, o que você acredita? Não dá para saber, né? Uma hora você fala, defende um, depois defende outro. E no ensino religioso, eu quero fazer uma provocação para você no sentido seguinte. Se a gente pegar a noção de religião que você trouxe pelas definições ali, amparadas legalmente, definidas ali nesses documentos legais e tal, a gente poderia, inclusive, pensar que o satanismo é uma religião. E aí eu perguntaria, já que eu estou falando do Nietzsche aqui no meu trabalho, tem uma passagem dele que fala assim, que cada vez que a gente tenta conceber uma coisa nova, parece que a gente passa mal, como quem está num barco balançando e começa a se enjoar da viagem, embora a gente queira chegar em algum lugar, embora a gente queira fazer a travessia, o trajeto é bem desconfortável. E aí eu perguntaria o quão dessa cultura religiosa não está inerente a nós próprios enquanto professores e o quanto nós conseguimos nos distanciarmos dela a ponto de, por exemplo, você dar uma aula sobre o satanismo. Você ficaria à vontade de dar uma aula dessas? Você traria isso para os debates? Imagina. Então, o quão nós conseguimos... Então, aí que vai a minha reflexão. O quão nós conseguimos ser laicos perante os nossos estudantes numa aula de ensino religioso. Se puder pensar comigo alguma coisa nesse sentido, eu ficaria bem contente.
Obrigada, prof. Não havia pensado, né? O que é nítido, assim, é que lidar com o diferente é desconfortável, né? Então, até dentro, eu sempre coloco no meu trabalho, eu coloco algumas questões assim, então as pessoas, mas então você defende isso, ou você defende aquilo, eu falo, não, é só pra gente expandir o pensamento pra, tipo, por que não? Ou por que sim, né? Mas de imediato agora é uma questão bem provocativa. Agradeço bastante pela sua colocação. E aí, como eu falei, esse projeto vai ter um desdobramento maior, né? Então pode ser que isso seja abordado lá na frente, sim. Eu vou pensar. Obrigada. Eu vou só, aproveitando a pergunta do professor Jeder, depois eu abro o professor Luiz, que também levantou a mão, que eu acho importante, tá, Valéria, a gente pensar assim, a questão do imaginário social, e acho que no que o Jeder coloca, é que existe uma construção em torno desse imaginário. E esse imaginário, ele é construído a partir de compartilhamento, de símbolos, de representações, que são construções históricas. Então, tudo aquilo que a gente coloca no seu trabalho é que a sociedade brasileira, ela se construiu e se constituiu historicamente como uma sociedade cristã. Então, quando o Jeder falou assim, será que um professor sentiria vontade de falar de satanismo? Talvez ele poderia até se sentir, mas talvez gerasse, né, Jeder, um desconforto em relação à turma. Por quê? Porque embora a gente, nossa Constituição, nossas leis, falem de um Estado laico, nós vamos olhar muitas das nossas leis, elas têm uma base histórica e concreta que vem do judaico-cristianismo. Muitas das nossas definições de não matar, não roubar, sobre casamento, vem de uma matriz religiosa cristã. Então, quer dizer, embora a gente se pretenda um Estado laico, muitas das nossas leis e muitas categorias que a gente vivencia no nosso dia a dia, elas estão baseadas nesse judaico-cristianismo. E é nesse ponto que, quando a gente traz a ideia de imaginário social, se diferencia de ideologia. E a gente tem que ter um cuidado. Porque a ideologia é algo, muitas vezes, formulado previamente com o objetivo de obscurecer a realidade. De impedir que o indivíduo... Já o imaginário, muitas vezes, ele é revelador de como uma sociedade pensa a si própria e aos demais. Porque ela está envolta naquele imaginário, na sua constituição histórica. Então, é algo que a gente sempre vai ter em mente, assim. Mas a Valéria, assim, ela tem um texto, assim, Jeder, muito bem constituído nesse ponto. Professor Luiz. Boa tarde. Primeiro, parabenizar a Valéria, né? E bom rever o Jeder, né? Eu fico olhando, o cara deve estar curtindo muito esse tempo aí. Primeiro, por buscar uma temática, assim, de Nietzsche, né? E aí, Jeder, eu acho que tem uma questão que você trabalha. O Nietzsche, ele é considerado também o filósofo da afirmação da vida, né? Ele trabalha em lugar do utilitarismo, da uniformalização. Ele propõe uma questão do aprimoramento moral, pessoal, aliás. E aí ele faz basicamente, ele vai contestar basicamente um sistema de educação existente, né? E ele tem uma frase famosa, né, chamada Deus está morto, né? Não no sentido do ateísmo, né? Mas no sentido de buscar um questionamento ao sistema educacional existente da época. E a minha questão era assim, como é que você consegue interligar essa tua pesquisa de Nietzsche, no sentido da afirmação da vida, no ensino médio, para a juventude que aspira por uma questão de busca, de crescimento, toda ela cheia de vida, nesse sentido. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Muito obrigado, professor Luiz. Prazer revê-lo também. E essa ligação com o ensino médio na educação, essas aulas de Nietzsche, elas são bastante provocativas e também um tanto quanto delicadas, né? A gente, enquanto está à frente ali dos estudantes do ensino médio, formador de opinião, a gente também não pode se comprometer com uma mente em formação, vamos supor assim, né? E deixar que eles
que entendam, assim, às vezes, de uma maneira equivocada o que o Nietzsche está tentando trazer. Mas eu acho que essa afirmação da vida como numa ligação com a educação no ensino médio, eu acredito que é muito mais uma espécie de impulso a encontrarem uma identidade que não se amolde por valores sociais que estão, em certa medida, colocados numa questionação dos valores, sabe? Isso que me colocam como bom. Por exemplo, ser médico é melhor do que ser técnico em informática? Por quê? Onde está o valor das profissões já trazido junto com o conceito da profissão, sabe? Então é muito um questionar dos valores que já estão colocados e é muito mais numa perspectiva de fazer com que eles percebam o quanto os conceitos já nos são colocados como bons ou ruins e o quanto que isso é uma espécie de irreflexão acerca daquilo que é bom para mim, sabe? Então, é muito mais, para concluir assim, é muito mais uma inspiração para que eles encontrem a própria identidade, sabendo que essa identidade que eles escolherem, que eles fizerem, vai ter um bom lugar na sociedade, independentemente do que a sociedade tem apresentado com valores já cristalizados, né, já trazidos, do que eles seguirem alguma coisa que outros estão fazendo e desrespeitarem, por assim dizer, a voz da própria consciência, né? Não desenvolverem essa individualidade. É igual eu coloquei no texto, eu sei que o texto ficou um pouco comprimido demais, mas de eles não se verem mais como um exemplar da humanidade, mas eles se verem como ser humano único, que ocupa um lugar único e que é insubstituível, sabe? E que essa identidade vai ter lugar, ela já tem o seu lugar, né? Ela só precisa florescer e precisa coragem para isso, né? Então eu acredito que seria a ligação que eu faria dessa filosofia da afirmação da vida nietzschiana com a educação no ensino médio. Obrigado, Géder. Eu vou pedir licença, professor Marcelo, que eu tenho uma reunião às 16 horas. Mas parabéns pelo evento, cara. Viu? Pode aparecer aqui em Cascavel, Géder. Beleza, deixa passar um pouco essa pandemia aí, que a gente aparece sim. Então é isso, gente. Quero agradecer a todos que nos agraciaram com seus trabalhos na tarde de hoje e que contribuíram para abrilhantar o nosso evento, né? Um evento que é do Campus Cascavel, um evento que a gente procura desenvolver como forma de mostrar para a comunidade acadêmica, mostrar para os nossos alunos, mostrar para os participantes um pouco do que o Instituto Federal produz a nível de pesquisa, extensão, inovação, entre outros. Nós tivemos aqui, né, na tarde de hoje, projetos que são desenvolvidos por professores, por alunos da pós, e que mostram, assim, muito do que nós realizamos no campus e que nós pensamos enquanto incursão de agentes transformadores da sociedade. Então, eu fico muito feliz com a participação de todos vocês, agradeço profundamente aqueles que participaram na forma de apresentação e também aqueles que estavam contemplando os trabalhos apresentados e participando, seja apenas como ouvinte ou dando opiniões, interagindo pelo chat. Assim, nós damos por encerrada essa sala de comunicações. Meu muito obrigado a todos e um grande abraço. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Jones, pode falar, meu querido.